Quero já de imediato, então, passar para você, Jadson, que vai apresentar um relato da recente viagem que fez a Israel, considerado um dos países de maior geração tecnológica da atualidade. Por favor. Está ligado aqui? Parece que não, né? Olá, boa noite. Quer usar isso aqui? Boa noite. Beleza, né? Obrigado, Genésio. Obrigado, Ciro. Saudamos a todos os presentes aqui também. Obrigado, professor. Excelente palestra, né? Queria agradecer também, acho que foi muito oportuno... Falar para cá? Foi muito oportuno colocar esses dois temas, né? Parece que não tem nada a ver a evolução aí do oeste do Paraná com Israel, mas acho que tem muito a ver, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em escolher... como vai ser o plano diretor da cidade, quais áreas, onde nós vamos investir, né? Quando se fala em crescimento orgânico, crescimento natural, realmente não tem muito o que fazer em termos de crescimento de população, né? Mas quando você começa a fazer escolhas na hora de fazer um planejamento, isso é estratégia, né? Estratégia não é investir um pouquinho em cada coisa. Estratégia é decidir deslocar recursos de um lugar para colocar em outro, né? Eu vou falar um pouquinho hoje aqui sobre o ecossistema de Israel, e o meu objetivo é tentar tirar algumas lições que sejam aplicáveis aqui, né? Me apresentando aqui, meu nome é Jadson Siqueira, eu sou atualmente o coordenador de uma organização chamada Iguaçu Valley, que é um arranjo de diferentes players, né, muito heterogêneos, então de governo, academia, empresas pequenas, empresas grandes, universidades, para tentar promover justamente o desenvolvimento tecnológico da nossa região oeste do Paraná. Então, muito a ver com a conversa de agora há pouco, né? E, recentemente, o nosso ecossistema aqui, caracterizado principalmente por essas três principais cidades, né? Cascavel, Toledo, Foz, Medianeira no meio do caminho, Marechal, Guaíra, Santa Helena, todos esses municípios são relevantes, e nós ganhamos um prêmio da Confederação Nacional da Indústria, um prêmio nacional, que, avaliando com muito critério, numérico, visitando uma inspeção bem rígida, classificou a nossa região, o Iguaçu Valley, como o ecossistema mais inovador do Brasil. Então, isso não é à toa, né? Um pouco tem algumas razões para que isso aconteceu. Então, não é simplesmente porque a gente é uma economia, nós não somos a maior economia do Brasil, nem do Paraná, né? Somos a terceira no Paraná. Por que Londrina e Maringá, ou Curitiba? Curitiba estava na final. Na final, nesse prêmio, estava o Iguaçu Valley, Curitiba e Campinas, né? E, para surpresa de todos, para nós nem tanto, né? Mas... Iguaçu Valley apareceu como o principal ecossistema já consolidado do Brasil, né? Em decorrência disso, é que eu fui convidado a fazer parte de uma missão que a Confederação Nacional das Indústrias promoveu para Israel, justamente para estudar o ecossistema de Israel e entender, porque Israel é considerado uma das nações mais inovadoras do planeta hoje. Eu vou falar de alguns números, mas só para a gente ter uma noção, né? Eu acho que esse número que eu vou falar aqui é o que traduz muita coisa. A Nasdaq é a Bolsa Americana de Tecnologia, é onde as empresas de tecnologia, as startups, entre aspas, que deram certo, abrem seu capital. E se a gente olhar por esse indicador, né, a quantidade de startups israelenses que abriram capital na Nasdaq, elas somam mais do que o dobro do que a Europa inteira. Então, a Europa inteira tem a metade das startups listadas na Nasdaq que Israel sozinho tem, com uma população de 9,2 milhões de habitantes, que é metade da população da Grande São Paulo, menos, né? Então, realmente, não foi por acaso que eles se desenvolveram tanto na parte de tecnologias, fizeram escolhas estratégicas para chegar onde eles estão. Se puder colocar os slides ali. Então, assim, Israel tem algumas peculiaridades enquanto território, né? Além de uma população muito pequena, eles estão espremidos ali por Egito, Síria, Líbia. Então, todos os estados vizinhos a Israel são países árabes que, historicamente, têm uma rixa muito grande e demonstraram isso com as armas em várias oportunidades, desde 1948, quando foi a criação oficial do Estado de Israel. A população, desde então, aumentou em 10 vezes, então eles têm um crescimento muito grande de população e um crescimento muito grande de GDP também. Eles cresceram mais em economia, em GDP, do que cresceram em população. Então, eles são hoje um país de primeiro mundo, por questão de baixa taxa de pobreza, GDP per capita muito alto, né? Então, é um país classificado como um país desenvolvido em várias dimensões, índices de IDH,
e muito decorrente da inovação. Então, é um país que tem uma área cultivável originalmente de menos de 15%, eles conseguiram mudar isso através da tecnologia, com irrigação, né? Então, até para fazer agricultura lá, eles precisaram intervir, né? Não é como o nosso aqui, onde se planta tudo dá, né? E talvez essa seja uma das lições deles lá, as dificuldades que eles encontraram por conta dos inimigos, por conta de um desfavorecimento geográfico, né? Então, se Cascavel está surfando uma onda de estar geograficamente bem posicionado, Israel é o contrário, né? Eles estão surfando a onda de não ter muito favorecimento, né? Conversando com... Vou botar a foto do rapazinho daqui a pouco aí, né? Uma das coisas que ele falou assim, o que acontece, né? Eu perguntando, por que vocês conseguiram se desenvolver tanto? Qual seria o primeiro passo para o Brasil fazer uma coisa dessa? Ele falou assim, primeira coisa, arranje os inimigos, né? Porque a pressão que você tem de ter esses inimigos lá cercando e você não ter outro caminho que não seja inovação, faz com que eles tenham que se desenvolver fora da normalidade, né? Pode passar o próximo lá, por favor? Quem me falou isso foi esse cara aí, o nome dele é Matan Ben-Gigi. Eu vou contar a história aqui de 3 caras, tá? Três mentes talentosas de Israel. Vou tentar contar, a missão eu visitei, sei lá, 30 entre empresas e universidades, não vai dar para falar de tudo, mas eu selecionei a história de 3 pessoas e em torno da história deles, vamos tentar contar um pouquinho da história desse país. Pode deixar ali. Então, quem é o Matan? O Matan é um dos founders dessa Sosa. A Sosa é uma empresa que a CNI e o Sebrae procuraram para fazer a parceria, para fazer essa missão em Israel. Então, eles eram os nossos guests lá, nossos hosts, e nos levavam a todos os lugares. É uma empresa fundada pelo Matan, pelo Uzi e o Inon. O que esses caras têm em comum, né? Todos os 3 são militares de unidades de elite do Exército de Israel. O Matan era como se fosse um SEAL, o equivalente a um SEAL americano, e o Uzi e o Inon são ex-pilotos de helicóptero. Tá? Um deles ainda é um agente ativo da reserva, né? Os outros 2 não, porque não tem mais como residência Israel, então só por isso que eles não estão no exército, senão ainda estariam ativos na reserva. Uma peculiaridade de Israel com relação ao exército, é importante a gente entender isso, né? Todo mundo lá, homem e mulher, é obrigado a prestar, no mínimo, para homem 3 e para mulher 2 anos de serviço militar obrigatório, no mínimo. E nas tropas de elite, geralmente mais, né? Tendo algumas dessas tropas de elite, o cara chega a ficar 10 anos, né? Por que isso é importante? Porque esses caras das tropas de elite, com aquela população pequena de 9,4 milhões de habitantes, pensa que você está passando uma peneira em toda a totalidade desses 9,4 milhões de habitantes para selecionar os caras para as tropas de elite. Obrigatoriamente, ele vai ter que servir. E aí, já que você vai servir, que você tem essa capacidade, por que não servir numa tropa de elite, né? Lembrando que eles têm essa pressão de ter os inimigos, e todos eles, todo mundo tem parente que morreu em alguma guerra, né, recente. É uma honra para eles, é um dever, não é uma coisa. Aqui no Brasil, a gente tem um sentimento de o cara fugiu do exército, conseguiu ir não servir, né? Lá é uma honra servir, e muito mais ainda servir nas unidades de tropa de elite. E como essa peneira passa em 100% da população, né, esse 9,4, os caras que vão para as tropas de elite são gente muito capaz. Então, na hora de montar a empresa deles lá, o Sosa, o Uzi, que foi o CEO, que é o CEO, não precisou ir muito longe para escolher quem seriam os caras. O próprio networking dele do exército atual e da reserva, né, então até para conseguir mentores, eles vão para a reserva. Como que funciona a reserva? O cara fica 15 anos na reserva. Então, ele termina o serviço militar obrigatório e ainda fica mais um tempo onde ele está trabalhando na iniciativa privada, mas todo ano ele tem 1 a 2 semanas de treinamento e ele tem que ficar em estado de prontidão. Ele pode ser acionado para integrar o exército efetivo em até 48 horas. Diferente de outras reservas pelo mundo, que o cara tem 2 semanas, 1 mês, e não tem esse treinamento mensal, né, anual. Então, realmente, é uma peculiaridade do Estado de Israel, com uma população só de 9 milhões. Se não fosse a reserva, eles não teriam contingente suficiente para aguentar a guerra contra os inimigos, contra os vizinhos deles lá, né? O exército de Israel, com 9 milhões de população, é maior que o exército da Inglaterra e que o exército da França, que são países de população acima de 60 milhões de habitantes, né? Pode passar lá, por favor. Aguenta aí um pouquinho. Outra coisa importante... Pode voltar. O Matan, né, além de sair de unidade de elite, ele foi um cara do time nacional de basquete lá de Israel, né? Parece que não tem muito a ver, mas vocês vão ver que isso se repete no próximo personagem, que nós vamos contar a história aqui. E uma outra coisa, assim que ele saiu do exército, os israelenses têm uma coisa que eles chamam, tem uma frasezinha, go far, stay long and see deep. É uma regrinha deles lá. Então, vá longe, fique bastante tempo
e olhe aprofundadamente. Então, eles costumam tirar um ano para dar um rolezão no mundo, né? Só que é uma coisa muito orientada, isso é incentivado, então eles vão para aprender, para entender a cultura, para conhecer o mundo, porque eles não vão poder montar uma empresa ou ir trabalhar numa empresa e vender para o mercado para eles de 9 milhões de pessoas, é muito pequeno. Então, se você for montar uma empresa e pensar, 9 milhões tem a população do Paraná, então vou montar uma empresa que eu só vou vender para o Paraná, alguém faz isso? Né? Não é muito comum. Então, para que eles tenham essa visão global, desde muito pequenos já são incentivados a conhecer, a crescer. Então, o Matan foi um cara que teve esse ímpeto de ir, então ele teve uma formação em Israel, nas unidades de elite, ficou um tempo em Nova York, voltou. E uma coisa interessante, né, até estava observando o professor falar, o pessoal do Paraná foi para o Mato Grosso e voltou porque não deu certo. Será que todo mundo que voltou não deu certo? Ou alguns estão voltando, dando certo e estão trazendo de volta, né? Então, essa é uma das mecânicas que acontece muito em Israel. Muita gente sai, então aconteceu muito várias empresas que estão lá em Israel, elas se estabeleceram lá porque os engenheiros foram trabalhar na Califórnia, foram trabalhar na Europa. Quando voltaram para Israel, tem esse sentimento de levar de volta para a pátria, levaram times de desenvolvimento, levaram unidades de produção dessas grandes empresas que se instalaram lá em Israel. Um movimento que aconteceu muito forte lá, inclusive isso acontece também com China e com Índia. Pode passar um pouquinho. Bom, aí o Matan, então ele era o responsável por ser o nosso guia lá em Israel, né, mostrando muita coisa lá do país, e falou um pouquinho dessas questões dos números locais e nos mostrou várias coisas muito relacionadas aos costumes, à cultura, né? Então, mais importante até do que ver as empresas que já estão rodando, é entender por que elas estavam funcionando, né? Aí são só alguns números que representam essa grandeza, né, de como que só com 9,2 milhões de população, você tem o setor high-tech responsável lá por 54% das exportações. Então, realmente um número muito forte, né? Tem outros números interessantes ali, mas isso é um número bastante interessante. Então, um setor que emprega somente mais ou menos 5%, entre 5%, dependendo do que você considera high-tech, entre 5% e 10% da população está empregado nesse setor de high-tech. E eles respondem por 54% das exportações. Então, realmente, é por isso que Israel é chamada de Startup Nation, né? É uma nação tecnológica voltada para a inovação. Pode passar, por favor. Comparando a Israel com o Brasil, né? Então, população de 9,2 milhões contra 212 no Brasil, 400 aeroportos no Brasil. Israel, na verdade, tem um só, ali fala 4, mas que conta mesmo é um. Um país muito pequeno, né? 196 quilômetros de costa, enquanto que o Brasil tem 4.655, né? Então muita diferença, né? O Brasil é 300 e poucas vezes maior do que Israel, né? Em termos territoriais. Pode passar. E alguns números que mostram essa força, essa pujança da inovação e da tecnologia lá em Israel. Aquele movimento que eu comentava lá, né? Então Google, Microsoft, PayPal, todas essas empresas que estão listadas ali à direita, Siemens, tem base de desenvolvimento em Israel. Não é só time de venda, não é time de concessionária, como acontece com a gente, né? A gente tem a presença de montadora, mas a montadora não manda seus engenheiros, não manda os caras que vão criar coisas para cá. Manda a galera para vender, para explorar o nosso mercado, né? Lá em Israel, um grande exemplo é a Intel fabricante de microprocessadores, está embaixo lá, a pequenininha. 70% do time técnico da Intel hoje está em Israel. E vários dos heads da Intel que estão na Califórnia, a Intel é originalmente da Califórnia, né, do Vale do Silício, é gente que saiu do escritório de Israel e hoje está na Califórnia como heads lá dentro da Intel. Tá? Então, reconhecidamente, a partir desse desenvolvimento pesado da Intel, isso não é de hoje, já faz uns 30 anos que a Intel tem um pé lá no Vale do Silício, numa indústria que tem só 50 anos, né, faz pouco tempo que existe a indústria de microprocessadores, e Israel conseguiu se tornar muito relevante nesse segmento. O próximo personagem que nós vamos mostrar aqui é um cara que teve participação, pode voltar, ainda tem mais coisa, foi um cara que teve participação nesse ciclo de desenvolvimento de microprocessadores lá em Israel. Algumas coisas interessantes, ali na coluna do meio tem algumas invenções que a gente não sabia, né? Então, tomate cereja, jamais imaginava que tomate cereja tinha sido inventado em Israel. Aquela câmerazinha, a pílula câmera, é uma pílula que você toma para fazer como se fosse uma endoscopia automática, né? Ela vai filmando o interior do corpo. O Waze, que é aquele navegador, similar a um Google Maps, e algumas outras coisas interessantes, né?
E aí, aquele número, por si só, já fala muita coisa também, né? 12 prêmios Nobel. Né? Muito forte. O Brasil, quanto tem? 0. Né? Nos orgulhamos aí de ter 0 prêmios Nobel. Então, Israel, realmente, o que mais me impressionou, né, ficou muito claro assim, como eles escolheram privilegiar essa atração, nutrição e retenção de cérebros, de talentos. Né? Então, não é por acaso que tem 12 prêmios Nobel lá. Então, eles colocam as condições para formar esses caras. Primeiro, começa com aquela peneira, encaminha um cara para uma universidade de excelência, encaminha para um centro de pesquisa de excelência, empresas de inovação de excelência. Não adianta só fazer uma parte. Isso acontece com a gente aqui, a gente tem boas universidades. Uma das coisas que acontece com aquelas flechinhas que o professor estava mostrando antes lá, era a galera saindo daqui com uma formação muito boa, que não consegue ser consumida aqui, vai ser consumida em Curitiba. Isso acontece muito. Né? Tudo bem, isso não vamos conseguir mudar. Mas será que não conseguimos atrair esse pessoal de volta? Dá para atrair sim, basta escolher fazer isso, como prioritário. Pode passar. Como funciona um ecossistema de inovação? Né? Como é que a gente faz para atrair? Tem que fazer aquelas 3 coisas funcionarem juntas. Isso é uma das funções aqui do Iguaçu Vale. Né? É colocar o setor privado, engajado com a academia, engajado com o governo. Para atrair, por exemplo, né, você não pode ter a formação, o nosso ranking de formação de doutores aqui na nossa região, e isso se aplica para mestrado também, primeiro vem ciências agrárias. Ok, 100%. Só que vem em segundo, terceiro, quarto, vem sociologia, letras, com todo respeito, geografia, história. Precisa ter, mas o que a gente precisa de verdade? Engenheiro. Para montar uma indústria de tecnologia, precisa de engenheiro, precisa de cientista da computação, precisa de matemático. Isso aí está lá no pé. Né? Os números são muito distorcidos da quantidade de profissionais super qualificados que saem das nossas universidades. E aí a gente está cheio de doutor em poesia e música, mas não tem engenheiro. Falta muito engenheiro. É um problema do Brasil inteiro, né? Mas aqui no Oeste ele é exageradamente forte. Tá? Pode passar. Já em Israel, eles escolheram, né? Então, o Estado de Israel foi fundado em 1948, mas a Universidade cadê ela aí? A Universidade Hebraica de Jerusalém, aquela da direita, ela foi fundada em 1918. É uma das coisas que a gente visitou lá com o Matan. Dentre os seus fundadores estava um sujeito chamado Albert Einstein. Acho que vai aparecer daqui a pouco ali. Aí estão vários outros institutos muito famosos. Né? Então, o Technion é uma universidade muito forte na área de tecnologia e as outras são mais multidisciplinares. Pode passar, por favor. Aí, ó. Então, só na Universidade Hebraica de Jerusalém, por lá passaram 8 prêmios Nobel. Bem conhecidos aí, né? Albert Einstein, Daniel Kahneman, esse cara ainda está vivo, é um economista, né? Enfim, de novo, né? O Brasil tem quantos? 0. Pode passar. Mais alguns números interessantes aí. 72, isso só da Universidade de Jerusalém, tá? Foi uma das que a gente visitou lá. 72 startups montadas dentro do ecossistema que a universidade gera. Então, aquela tríplice hélice lá, sai da academia, conecta com a iniciativa privada e tem apoio do governo para fazer a coisa fomentar, né? Nos últimos 3,5 anos, 72 startups que levantaram mais de 56 milhões de dólares. Isso é uma parte importante, né? Não adianta ter só a startup, ter os cérebros lá, ter a vontade de fazer e não ter capital para colocar nessa gente. Então, Israel tem muito capital que eles recebem por doação, né? Mas já aconteceu, já tiveram a onda do fluxo de atrair capital externo. Então, Israel, de novo, né, estrategicamente escolheu investir na inovação. E eles, por muito tempo, tinham uma política, isso agora não é 100% assim, tem muita gente que faz investimento sozinho, mas funcionava assim, o fundo de VC é o Venture Capital, que é o capital de risco. Né? É um fundo que investe na startup no momento em que ela está pequena e que ela está apresentando muito risco. Esse cara está tomando um risco muito grande e ele tem um potencial de ganho muito grande. Para incentivar com que os fundos de Venture Capital top, né, que são os americanos do Vale do Silício, fossem para Israel, o governo tinha um fundo que equiparava o valor investido. Então, para cada $1 que o fundo colocava, o governo de Israel colocava $1 junto na empresa. Com isso, vários fundos vieram primeiro atraídos por essa vantagem e depois pela qualidade dos empreendimentos que aconteceram em Israel. Pode passar lá, por favor. Então, esses 56 milhões aí é só dessas startups da Universidade Hebraica de Jerusalém. Pode passar. Aí, a história de um outro sujeito aqui, tá? Então, isso foi a história do Matan e aonde que ele nos levou lá. E agora eu vou contar a história de um sujeito chamado Kobi Richter.
Esse sujeito, ele é investidor de um fundo que estava apresentando para nós lá. Então, hoje ele é um investidor do Maverick Ventures, que é um fundo de Deep Tech. O que é um fundo de Deep Tech? Deep Tech é tecnologia profunda, né? As nossas startups daqui, né? Eu tenho 3 startups aqui em Cascavel e mais 2 que eu invisto fora, tá? Então, assim, lógico que a minha ótica aqui é enviesada, eu sou pró-startup, né? Vai dar para perceber. Esse cara tem um fundo lá, onde ele investe em startups onde ela tem uma tecnologia extrema. Esse é a tal da Deep Tech. Qual é a diferença? O que a gente faz aqui não é uma tecnologia disruptiva que a gente tem uma barreira de entrada muito grande para um competidor. A nossa barreira de entrada aqui geralmente é tempo. Então aqui a gente não tem Deep Tech, a gente tem o que eu chamo de Speed Tech. É o tempo do concorrente nos copiar. Mas isso já é bom. 1 ano, às vezes leva 2 anos, não é tão rápido copiar uma tecnologia. Mas dificilmente você tem uma startup no Brasil que ela tem uma barreira de entrada como uma patente, por exemplo, ou um processo que ninguém consegue reproduzir. Esse cara aqui, então, uma das inovações dele é o stent cardíaco, esse que está desenhado ali. Então, isso foi a segunda empresa dele. Né? Esse cara ele criou mais ou menos umas 4, 5 empresas e investiu em várias outras. Né? As 2 notáveis dele aí, a primeira... Outro ponto interessante na história dele. Né? Ele é nascido em Israel mesmo, hoje já tá com 70, 80 anos, mas é um cara nascido em Israel e nascido num kibbutz. O que é um kibbutz? O kibbutz é o equivalente deles de uma cooperativa, mas ele é mais abrangente do que simplesmente a produção agrícola. Ele está baseado na produção agrícola, mas o kibbutz é dono das casas, é dono das escolas, dos restaurantes, é uma vila social lá onde a vida toda acontece ali. Existe uma série de críticas com relação a esse modelo, mas funcionou muito bem para Israel, né? Até hoje esse modelo funciona lá. Esse cara é oriundo de um kibbutz, ele foi o melhor nadador lá, similar ao Matan. Né? Outra coisa interessante, foi piloto da Força Aérea Israelense. Até hoje ele mantém o recorde de maior quantidade de aviões abatidos, isso por ele mesmo, né? Não é aquela piadinha que está circulando aí do mecânico, né? Do pior mecânico da guerra, não. Ele era piloto mesmo, né? Da Força Aérea. Ele ainda tem o recorde de aviões abatidos. Ele lutou na guerra do Yom Kippur e várias outras lá. E aí, depois disso, né, ele foi fazer um PhD em neurociência. Então, desde pequeno, ele queria ser piloto e cientista. Né? Lá no kibbutz, ele achava que dava para fazer as 2 coisas. E ele, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Né? Então, ele foi piloto primeiro, depois ele foi cientista. Chegou a ser professor no MIT. A primeira empresa que ele fundou foi essa Orbotech, que essa pegou aquela onda dos microprocessadores. Então, ele montou uma empresa que fazia desenhos microscópicos dentro dos microprocessadores. Tá? Essa Orbotech aí foi avaliada em mais de 800 milhões de dólares, vendeu para uma outra empresa, mesma ideia, né? Foi para a Califórnia, foi lá, vendeu, organizou e voltou. Voltou para fundar mais uma. Né? Fundou a Medinol, que é a que faz esses stents. Essa já está avaliada em mais de 2 bi. Saiu já da Medinol, né? E ele fala que uma das coisas, ele não tem certeza ainda se ter criado esse stent é uma coisa boa, porque ele aumentou em muito a chance das pessoas terem Alzheimer, que agora elas vivem mais tempo, e o Alzheimer é uma coisa que aparece em idade mais avançada. E agora o desafio dele já está com mais de 80 anos, e ele disse que ele vai conseguir resolver o Alzheimer antes ainda de ele morrer. Tá? Poucos objetivos modestos desse sujeito. Pode voltar lá nele, por favor? Um ponto interessante aqui também, né? Aquela primeira empresa dele lá, a Orbotech, ela foi cofundada com 2 sujeitos ali, Ami Caspi e o Zvi Lapidot, que vieram do Weizmann Institute of Science. O que é o Weizmann Institute of Science? É o próximo instituto que a gente vai ver aqui. É um centro de pesquisa. Você tem 2 tipos de pesquisa. Tem a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. A pesquisa aplicada é mais o que a gente faz aqui, a pesquisa de velocidade. E a pesquisa básica é aquela Deep Tech. Então, o Weizmann ele investe muito em Deep Tech, investe muito em pesquisa básica. É uma pesquisa que ela demora mais tempo para gerar resultado, mas ela gera essa vantagem competitiva de 5, 10 anos. Tá? O cara tem uma patente de 20 anos. Né? E é o que o fundo do Deep Tech, do COBE faz. Tá? Vamos dar uma olhada no Weizmann Institute. Isso aí, então, é uma ideia do tamanho, né, do time de pesquisadores de topo que tem lá no Weizmann Institute. Eles têm a seguinte regra, né? Não interessa muito onde que vai usar a sua pesquisa. Se a área que você está pesquisando, você está entre os 5 pesquisadores mais avançados do mundo naquela área, reconhecidos, eles te aceitam lá, te pagam bolsa, então tem um investimento muito pesado. Né? Hoje o sistema já é autossustentado,
o resultado da própria pesquisa deles, os royalties que eles ganham com essa pesquisa, mantém o instituto, mas no começo eles tiveram que colocar muita grana de fora, famílias ricas que mantinham o instituto, né? Não tem como começar um negócio já autossustentado. E aí, da onde vem esse dinheiro hoje, né? Então, 35 bilhões em vendas, aquela última linha lá, né? 25 acordos de licenciamento de produtos só em 2021, né? Então, aquele 35 bilhões não é o que eles faturam, né? É produtos gerados pelo Weizmann Institute, geram 35 bilhões em vendas e eles têm um percentual que são os royalties da tecnologia usada nesses produtos que eles recebem. 2.000 patentes, né? É muita coisa, né? Então, realmente é uma produção pesada de ciência para ser usada daí pela comunidade das startups, que tem toda a mecânica de funding. Então, a coisa funciona toda coordenada lá naquela tríplice hélice. Pode passar, por favor. E aí, o COBE nasceu num kibbutz, né? E os kibbutz era aquela coisa mais antiga, mas não é mais. Isso aqui é o centro de pesquisa de um kibbutz. O Kinert, a gente visitou esse centro aí, né? O Kinert Innovation Center, é como se fosse a cooperativa deles lá, tem um centro de inovação dessa cooperativa, desse kibbutz, onde eles pesquisam. Aqui tem o desenho da irrigação, isso aqui é uma grande inovação israelense, eles têm patente disso até hoje, nessa irrigação com gotejamento, e toda essa estrutura aí é só a estrutura de pesquisa e inovação deles. Tá? Passa mais um slide, por favor. A gente visitou, conhecemos várias. Eles têm tanto tecnologias que estão em estágio inicial, que eles licenciam, como já tem startups, empresas, algumas delas já atuando aqui no Brasil, inclusive, né? Tinham algumas lá de visualização de pomares, de árvores, para identificar quando as frutas, para melhorar a produtividade de pomares, né? Foi uma das que a gente viu. E essa inovação que eles estão mostrando aqui, eles conseguem com essa tela tem uma granularidade específica, onde eles conseguem controlar a umidade. Lá, a umidade é um grande problema, né? Israel já é autossuficiente em água, mas não naturalmente. Eles tiveram que fazer muita coisa para ficar autossuficiente em água, e uma delas é economizar bastante água na agricultura. Então, eles fazem aquela irrigação por gotejamento, e essa tela diminui a quantidade de água que eles têm que colocar por causa da sombra, mas deixa a luz entrar para fazer a fotossíntese normalmente. Então, eles têm vários elementos, e um radarzinho que tinha ali, volta um, por favor. Esse radar que tem ali, ele muda a quantidade de água que ele joga, dependendo da quantidade de sol. Se tem mais sol, ele joga mais água, se tem menos sol, ele joga menos água. Então, ele controla a luminosidade com a tela, com o sol, para decidir quanto água coloca, né? Ele consegue economizar 60% da água normal que seria colocada na irrigação. Isso era uma plantação de banana. Vai uma para frente. Não, volta ali um pouquinho, deixa eu ver. Tá, pode passar. E aí, mais um outro sujeito aqui. Tá? Contar a história um pouquinho desse sujeito. Esse era um outro inovador. Tá? Ele foi aprendiz do Ben Gurion. Quem foi o Ben Gurion? Ben Gurion foi o primeiro-ministro, foi o fundador do Estado de Israel, em 1948. E o Shimon Peres também era um habitante de um kibbutz. Ele não é nascido em Israel, diferente dos outros dois, mas ele migrou para Israel muito cedo, e ele foi descoberto pelo Ben Gurion. Ben Gurion ficou sabendo que esse cara estava causando lá na comunidade dele, era um agitadorzinho, mas era muito inteligente, muito esperto, estava criando coisas legais. E o Ben Gurion pegou esse cara como aprendiz, e o Shimon Peres teve essa carreirazinha aí. Ele é um grande inovador, tá? Mas é também um estadista e também um prêmio Nobel, né? Então, o que ele fez? Ele foi só... ali, a guerra de 48 foi quando começou o Estado de Israel. E um pouquinho antes, o Ben Gurion já sabia que isso ia acontecer e mandou o Shimon Peres para o mundo inteiro, deu carta branca para ele, cara, a tua função é ir atrás de armas, nós vamos ter uma guerra aqui, esquece lei, você vai lá e vai conseguir as armas do jeito que você conseguir. E, basicamente, ele foi um dos criadores do Exército de Israel com isso, né? E foi um dos criadores da Força Aérea de Israel, então trazendo o avião montado dos Estados Unidos. E, a partir daí, ele trouxe esse cara chamado Al Shimer, e os dois juntos fundaram o que depois veio a ser a IAI. A IAI hoje é uma grande empresa israelense, a gente visitou, eu não vou ter muita foto da IAI, porque não dava para... Lá eles bloquearam os nossos celulares, a gente não conseguia tirar foto de nada, mas o Shimon Peres, junto com o Al Shimer, que era um americano, fundaram a IAI, que é uma indústria, como se fosse a Embraer deles, né? Tinha um cara da Embraer junto na nossa delegação, um cara delirou lá na IAI, né? E hoje é uma das maiores empresas, continua sendo uma das maiores empresas israelenses, é uma empresa listada na Bolsa, mas ela vende bastante
avião, armamentos, a gente vai falar um pouquinho mais dela. Então, foi uma das coisas que o Shimon Peres fez. Outra coisa que ele fez, ele conseguiu convencer o governo da França, um episódio todo controverso lá, inclusive fraudando a assinatura, para levar um reator nuclear da França para Israel. Né? Então, até hoje, não se sabe 100% se Israel tem ou não uma bomba atômica, mas eles têm geração de energia com energia nuclear. Tá? Isso já é o suficiente para amedrontar os vizinhos lá, e já é uma coisa boa em busca da paz. Né? Então, Shimon Peres foi um cara que entendeu assim, se a gente quer buscar a paz, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, controversiamente, fundando o exército, fundando a aeronáutica, fundando uma indústria de arma, fundando a bomba atômica. Né? Ele entendeu que se não tivesse isso, eles iam ser dizimados pelos vizinhos que tinham muito mais poder, tinham muito mais aliados. Né? Então, foi um super empreendedor e estadista. Esse cara foi muito estratégico. Né? Então, ele e Ben-Gurion são os grandes referências assim, em termos de estadistas em Israel. Além disso, né, antes ainda de ser primeiro-ministro, ele fez várias atividades de desenvolvimento de várias regiões. Israel teve que, quando Israel foi fundada, em 1940, tinha 600 mil pessoas. Como o professor bem falou, não tem desenvolvimento econômico se não tiver criação de GDP, e para isso precisa de gente. Então, eles levavam as pessoas para lá, mas tinham que criar trabalho para essa galera. E o Ben-Gurion ajudou a criar esses trabalhos aí. Tem mais 2 slides lá, que é justamente a IAI. Pode passar. Então, esses são aviões feitos pela IAI. Não são fotos que a gente tirou lá, tá? Eu peguei isso aí da internet, eles não nos deixaram entrar. E uma coisa muito legal que a IAI tem, que é pura inovação, vai para o próximo aí, é a Iron Dome. Isso aí é o que salvou Israel em várias das guerras deles recentes. Né? Então, eles têm sistemas antimísseis que leem a trajetória, que vocês estão vendo lá na direita, o míssil chegando, né, uma bateria de mísseis atirando, e eles soltam os mísseis aqui, e esses mísseis antiaéreos caçam esses mísseis numa taxa de acerto de 90%. Então, eles conseguem interceptar o que vem da faixa de Gaza lá, de uma maneira muito efetiva, e conseguem minimizar muito o dano na população local. Né? Então, assim, eles estão vivos hoje, Israel só existe porque eles têm muita tecnologia. Né? O que a gente consegue aprender com eles, para fechar aqui? Né? 2%, você não vai ter gente muito talentosa em proporções disformes. Né? Por que Israel tem tanto... Israel é a maior concentração de PhD, maior concentração de médicos, maior concentração de engenheiros per capita do mundo, de startup. Por quê? Porque eles escolheram ser. Ele não é que tem muito, é que eles não deixam passar. Eles importaram muitos cientistas da ex-União Soviética, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Polônia, muita gente imigrou depois da guerra, mas o que eles montaram lá é uma peneira que os 2% que tiver lá, todos vão estar colocados no lugar certo. E 2% de 9 milhões é bastante gente. A pergunta para nós é, será que os nossos 1,3 milhões da região oeste do Paraná aqui, dos 54 municípios, nós estamos aproveitando todos os 2%, que dá uns 26 mil, é bastante gente. Será que os nossos 26 mil talentosos estão sendo aproveitados aqui, ou a gente está deixando escapar para Curitiba, para São Paulo, para Califórnia? Então, dá sim para fazer alguma coisa, dá para ser estratégico, só que, para fazer isso, a gente tem que escolher o que não fazer. Se a gente vai fazer um pouquinho de tudo, nós não vamos fazer nada. Então, ser estratégico é escolher quais brigas nós vamos brigar. A Prefeitura de Cascavel já fez uma coisa muito legal. Né? É bom a gente falar aqui. Tem um programa chamado Projet, da Fundetec, do Paranhos, que tem um objetivo aqui de, em 2 ou 3 anos, formar 5 mil alunos. 5 mil alunos da escola básica, da escola pública, passar por um processo de formação em programação de computadores. Existe um déficit de programador hoje gigantesco. Só que, assim, só formar esses caras não vai adiantar. Vai ter que formar esses caras e fazer o link governo, academia, iniciativa privada para absorver esses caras. Mesmo que não absorva, tá? Esse é o melhor investimento que a gente pode fazer, porque mesmo que esse cara vá ser exportado, entre aspas, ele vai ser exportado da casa dele. Porque hoje o emprego que vai ter para esse cara, se ele falar inglês, vai ser trabalhar para uma empresa da Califórnia sentadinho na casa dele. Então, ele vai continuar gastando no mercado local, vai continuar usando a praça local, vai no cinema local. Né? Então, ele vai trabalhar para fora, vai receber em dólar, mas vai continuar investindo localmente aqui. Essa é uma das coisas que, sem dúvida, a gente tem que investir. Formação de mão de obra. A região não consegue mais absorver alguém que não seja com qualificação. Então, a gente tem que formar, manter, atrair, que é o que Israel faz muito bem. Eles formam os próprios, eles fazem a peneira, tem toda a cadeia. Então, o treinamento no Exército, uma universidade boa, o cara vai para fora e volta. Então, isso, com certeza, a gente tem como fazer. Outra coisa que a gente tem como fazer também é atrair quem foi para fora.
Aquelas pessoas que foram para fora têm como voltar e têm como agregar muito voltando para cá. Para isso, basta criar os ambientes, né? Um Weizmann Instituto de Tecnologia. Onde que a gente tem pesquisa avançada hoje aqui na nossa região? São poucos os lugares, né? Mas basta a gente escolher fazer, que dá para fazer sim. Diferente de outros ecossistemas que eu conheci, como Califórnia, China. A Califórnia sozinha é a 5ª maior economia do mundo. A China tem 1,6 bilhões de habitantes. Então, eles não são copiáveis, não temos como copiar. A Califórnia tem um GDP de 80 mil dólares, o Brasil tem 16 mil. Né? No Brasil é menos, 16 mil é Israel. Então não dá para copiar esses caras, mas Israel dá para copiar sim. Tem muita coisa que dá para copiar, basta a gente escolher, basta se organizar, e nós estamos no lugar certo para fazer isso. Obrigado. Beleza, Jadson, obrigado. Quero agradecer aqui, obrigado, professor, pela presença.